Bom dia. Solicito seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Presente. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Vereador André Luiz de Menezes. Presente. Vereadora Carla Maria Sassi de Miranda. Vereador Carlos Aparecido da Silva. Presente. Vereador Darcy José de Souza, justificado. Vereador Divino Pereira, justificado. Vereador Francisco Paulo da Silva, justificado. Vereador José Geraldo de Almeida, presente. Vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Sandro José dos Santos, justificado. Vereador Washington Fernando Bandeira. Havendo número regimental, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito seu secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Desliga essa merda aí, mano. Ata da 19ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 14 de abril de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na Sala das Sessões, com a presença de 9 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Darcy José de Souza, Divino Pereira, Francisco Paulo da Silva e Sandro José dos Santos, nos termos do disposto da portaria número 018, de 16 de março de 2020. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente: ofícios dos vereadores José Lúcio de Souza Barbosa e Washington Fernando Bandeira, comunicando filiação do Partido Democratas. Requerimentos nos números 046 a 049, 2020, leitura do parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos ao projeto de lei complementar número 001, 2020. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores José Geraldo de Almeida, José Lúcio de Souza Barbosa e Pedro Américo de Almeida. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação os requerimentos número 044 e 045 de 2020. Aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 013 de 2020. O vereador Alan Teixeira de Carvalho se declarou impedido de participar da votação ao projeto de lei número 014 de 2020, aprovado em segunda discussão e votação. O projeto de lei número 014 de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 16 de abril, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Ata aprovada e assinada na 20ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura. Em discussão a ata, não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas. Passaremos ao expediente. Ilustríssimo senhor Anderson Tavares, diretor-geral da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. A vereadora infraassinada informa a Vossa Senhoria que, aproveitando a janela eleitoral findada em 4 de abril de 2020, filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, para fins de direito. Desde já agradeço e renovo meus votos de estima e consideração. Carla Maria Sassi de Miranda. Ilustríssimo senhor vereador João Paulo Fernandes Rezende, presidente da Câmara Municipal. Eu, vereador André Luiz de Menezes, venho através dessa comunicar a essa presidência minha mudança de partido político para que surta seus efeitos legais. Agora pertenço ao PL,
vereador André Luiz de Menezes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, eu, Darcy José de Souza, vereador desta Casa Legislativa, comunico que, dia 3 de abril de 2020, ocorreu a minha desfiliação do Solidariedade e, posteriormente, filiei ao Democracia Cristã. Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos, Darcy José de Souza, vereador. Ao presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, eu, Carlos Aparecido da Silva, vereador desta Casa Legislativa, venho, por meio desta, comunicar que me desfiliei do Partido Solidariedade e me filiei ao PV. Conselheiro Lafayette, 16 de abril de 2020, Carlos Aparecido da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, o vereador infraassinado informa a esta nobre Casa Legislativa que está afiliado ao Partido Democracia Cristã desde o dia 30 de março de 2020, sendo que estava sem partido desde a extinção do PHS, ao qual era afiliado. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Correspondência do Ministério Público informando que tem realizado fiscalizações a fim de verificar a prática de preços abusivos de vários produtos. Ofício do Executivo Municipal encaminhando as leis 6.015 e 6.016 de 2020 e a Lei Complementar 124 de 2020. Ofício da Secretaria da Fazenda encaminhando a prestação de contas do exercício de 2019. Ofício do secretário de Fazenda encaminhando resposta ao requerimento 17 de autoria do vereador Pedro Américo. Ofícios do Executivo encaminhando respostas aos requerimentos 4, 9 e 23 do vereador Pedro Américo, 27, 30 e 31 do vereador Alan Teixeira, 12 do vereador Osvaldo, 14 do vereador João Paulo e 19 da vereadora Carla Sassi. Indicação número 045 de 2020. Necessidade urgente de que seja realizada a limpeza capina da rua Ovídio Andrade, no bairro Quinta das Flores. A necessidade se faz devido à proliferação de insetos e acúmulo de sujeira, prejudicando a passagem dos pedestres. Vereador Washington Fernando Bandeira. Indicação número 046 de 2020. Necessidade urgente que seja realizada a limpeza capina da Alameda João Augusto da Costa. A necessidade se faz devido à proliferação de insetos e acúmulo de sujeira, prejudicando a passagem dos pedestres. Vereador Washington Fernando Bandeira. Indicação número 044. Necessidade urgente que seja realizada a limpeza capina da rua Princesa Isabel, no bairro Quinta das Flores. A necessidade se faz devido à proliferação de insetos e acúmulo de sujeira, prejudicando a passagem dos pedestres. Vereador Washington Fernando Bandeira. Requerimento número 050 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador infraassinado nos termos do artigo 192 e seguintes do regimento interno desta Casa, após manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que seja encaminhado o expediente ao prefeito municipal para nos informar se o decreto que declarou o estado de calamidade foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, para o município poder tomar as medidas necessárias neste momento. E ainda solicitamos quais foram as medidas tomadas até o momento para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 e ainda quais foram os materiais e insumos adquiridos para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Requerimento número 051. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infraassinado na forma regimental ouvida a Casa requer de Vossa Excelência que seja encaminhado o expediente ao PROCON Municipal, solicitando que forneça orientação para os consumidores quanto ao pagamento das mensalidades e vans escolares, considerando a instabilidade social provocada pela divergência entre os consumidores e fornecedores desses serviços. Vereador Pedro Américo de Almeida. Requerimento número 052 de 2020. Excelentíssimo presidente, vereador infraassinado, na forma regimental ouvida a Casa, requer que Vossa Excelência
de Vossa Excelência que seja encaminhado o expediente ao secretário municipal de Educação, solicitando que divulgue o planejamento do município para os alunos da rede municipal de ensino que estão apreensivos em relação ao ano letivo. Requer também que seja informado se há intenção de criar algum programa semelhante ao Bolsa Merenda, oferecido pelo Estado de Minas Gerais, para auxiliar as famílias de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus. Vereador Pedro Américo de Almeida. E requerimento número 053, o excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado, na forma regimental ouvida a casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado o expediente à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando que informe as ações tomadas e planejadas para minimizar os efeitos sociais e econômicos provocados pela pandemia coronavírus. Vereador Pedro Américo de Almeida. Encerrado o expediente, presidente. Passaremos a palavra franca. São inscritos os vereadores Geraldo Lafayette e Lúcio. Com a palavra, o vereador Geraldo Lafayette. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, bom dia, funcionários da casa. A minha palavra hoje tem efeito na palavra da terça-feira passada. Eu vim aqui e coloquei alguns questionamentos que não eram só meus, eram de pessoas com as quais eu converso. E desde que começou esse problema da pandemia, nós estamos tentando acompanhar o mais de perto possível, colaborar na medida do possível. E eu achei como uma das medidas de colaboração divulgar o boletim diário que a Secretaria de Saúde elabora, com alguns dados. Desde o início eu percebia que aquele boletim faltava alguma coisa, e aos poucos as pessoas para as quais eu transmitia, que são mais de 500 nas minhas listas de transmissão, começaram a me devolver alguns questionamentos aos quais eu não sabia como responder. Nós tentamos elucidar algumas coisas, a vereadora Carla até me acompanhou nessa busca de respostas, nós não as encontramos, e aí eu trouxe aqui para os vereadores, porque eu acho que primeiro cidadãos, depois vereadores, nós teríamos o direito até para passar essa informação para aqueles que nós representamos de forma mais elucidativa. A imprensa ouviu as minhas palavras, deve ter sido pela internet, porque eu não passei, e fez uma matéria com esses questionamentos. Eu acho que a imprensa está no papel dela, a imprensa fica atrás de notícias, e aí eles buscam, escrevem como querem, né? Eu nem li a matéria, na verdade, mas, de qualquer maneira, quando eu falo aqui, eu não estou falando escondido de ninguém. Só que isso gerou uma insatisfação na secretária de Saúde, e ela me procurou ontem, perguntando por que de sair na imprensa, por que dos meus questionamentos, e ela foi uma das quais eu procurei várias vezes, ela pela rede social, e não obtive respostas. Depois dos funcionários também. E aí ela me perguntou, novamente eu expliquei por que dos questionamentos, novamente eu coloquei todos os questionamentos, e novamente ela me omitiu as informações, disse que eles não podem informar, porque a superintendência não permite tais informações. Bom, de qualquer maneira, eu vim aqui novamente na tribuna, colocar o meu pensamento. Eu acho que questionar não é se opor. Não é porque eu estou fazendo uma pergunta que eu estou fazendo oposição ao trabalho da secretária, a qual eu respeito muito. Desde o início, eu tenho valorizado, elogiado o trabalho da equipe de saúde, que tem se desdobrado para fazer com que Lafayette esteja preparado para essa pandemia. Não sei se estaremos, não sei se estamos e nem se estaremos preparados. Mas, de qualquer maneira, a gente tem apoiado esse trabalho, a gente sabe como que é difícil trabalhar com o serviço público em nossa cidade um tanto mais, mas eu não posso me esquivar das dúvidas. Eu não posso ter dúvidas e ficar sem perguntar. E eu acho que a gente poderia ter respostas. Ontem a Carla novamente tentou
saber respostas até no Estado, na Secretaria Estadual de Saúde, e essas respostas não nos vêm, elas não podem ser cedidas. Então a gente vai parar de perguntar, mas parando de perguntar, a gente vai também parar de colaborar, porque se eu não posso saber a realidade do processo, fica complicado da gente continuar favorecendo. E então eu quis trazer isso aqui mais uma vez, até para encerrar esse assunto, né? As dúvidas continuam, as dúvidas não foram esclarecidas, mas elas não serão esclarecidas. Mas, de qualquer maneira, eu não estou aqui fazendo uma oposição ao trabalho que está sendo feito. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa. Bom, a respeito desse assunto do Covid, né, o Geraldo falou muito bem, essas informações um pouco desencontradas, infelizmente, eu acho que o mundo inteiro está assim, é uma coisa muito nova e, infelizmente, a gente tem pouco acesso às verdadeiras informações mesmo. Agora, uma coisa que as pessoas têm que ficarem atentas, está começando agora o inverno, época de frio, e essas doenças, né, doenças pulmonares, obstrutiva crônica, DPOC, ataca muito nessa época e vai ser muito confundido pacientes que têm esse tipo de doença com o coronavírus. Então, a gente tem que ter muita atenção, né, do pessoal que trabalha na área de saúde, enfermeiro, pode fazer a triagem, né, do protocolo de Manchester, né, os próprios médicos, né, porque realmente, se toda a falta de ar for começar a ser investigada como Covid, vai ter um aumento absurdo nesses meses, né, de inverno. Mas, se Deus quiser, a gente espera que passe logo. Mas o meu motivo de eu vir a essa tribuna hoje é em relação aos comentários, mais uma vez maldosos, que saíram em algumas redes sociais, falando que os vereadores aumentaram os próprios salários, salários do prefeito. Pessoas de baixo nível que espalham mentiras na rede social. Alguns amigos, igual o amigo Sandro, falou, por ele não tocava no assunto. Eu acho que quem cala consente, eu acho que tem que tocar no assunto, tem que enviar à imprensa, né, porque desde do primeiro dia, os vereadores nunca tiveram, a gente só tem essa reposição que é obrigatória. O vereador da 30ª legislatura não teve um centavo de aumento, né? Então, eu acho que são calúnias, são mentiras, e essas pessoas ficam escondidas, né? Os covardes que se escondem atrás das redes sociais e falam mentiras, e pessoas que estão dentro de casa sem ter o que fazer, acessam muito mais as redes sociais, infelizmente pega mal para nós vereadores. Eu, como tenho consciência tranquila, como todos os vereadores, a vereadora Carla, são pessoas idôneas, pessoas acima de qualquer, né? Então, mas eu acho que a gente tinha que mandar uma resposta para os órgãos de imprensa, realmente para as pessoas terem acesso e ficarem sabendo a verdade. Só isso, bom dia. Senhor presidente, permite que eu fale um pouquinho só? Com a palavra, vereador Pedrinho. A questão que o vereador Lúcio falou de salário, então quando nós aqui na Câmara deixamos de receber reajuste salarial, você lembra disso? Não saiu em nenhum jornal. Nós deixamos de aumentar nosso salário, né, no mandato passado, né? E agora sim, se o pessoal questiona, então nós vamos reduzir o nosso salário, reduzir de todo mundo, então, do pessoal. Você concorda reduzir o salário do pessoal da saúde hoje, que trabalha do jeito que trabalha? Os médicos, enfermeiras, entendeu? Não coloca isso, né? Não teve aumento para ninguém, foi uma correção salarial. Se a gente não fizesse isso, eu queria saber como que esse povo ia estar batendo em nós, que deixou de registrar o salário deles. Mas esse ano é ano eleitoral, é por isso que eles falam isso. E essas pessoas que ficam criticando nós aí na imprensa, os que eu conheço, é tudo pessoa que não tem caráter nenhum. É pessoa que deve, os outros não pagam, eu conheço, que faz obra aí mal feita para a prefeitura, já participou, coisa errada,
É gente que não combina nem com a família deles, sabe? Quem tem caráter, para chegar a falar de alguém, eles procuram saber se é verdade. E aí sai uma matéria mentirosa aí na imprensa e o outro sai divulgando isso aí. Isso aí é gente covarde. Eu não ligo para isso, que se fosse pessoa de caráter que falasse de nós, eu ia dar uma resposta. Mas como é gente que não tem prestígio nenhum e a mentira não vai longe nada, nós deixa para lá. Deus é justo e a justiça de Deus vai aparecer. Muito obrigado. Agradeço aos vereadores a palavra. Quero dizer que foi aprovado aqui em fevereiro, se não me falha a memória, peraí que eu vou só confirmar aqui. Foi aprovado em primeira discussão e votação, dia 19 de fevereiro, a correção salarial de 4,3%. Então, só para a gente deixar claro aqui que, em momento algum, essa casa aumentou o salário de vereador durante a pandemia e depois que começou a aparecer casos no Brasil. E até fica aqui um recado aos candidatos, aos pré-candidatos a vereadores, né, que são os que estão aproveitando e que disseminaram isso agora, que cheguem a esta casa por mérito e por trabalho, não por denegrir a imagem dos outros com mentiras e calúnias. Porque aqui nós temos pais de famílias, todos aqui têm famílias, coloca a gente numa situação complicada com a família, com os amigos, com mentiras, né? Porque essa casa jamais iria aumentar salário, até porque não pode, a Constituição não permite que os vereadores aumentem o próprio salário, a Constituição nos proíbe isso. Então, é lamentável o que está acontecendo, lamentável o que nós estamos sofrendo nas redes sociais. Então, a gente pede, né, que tenham mais maturidade, sensibilidade, que são pessoas que estão do outro lado. Se vocês querem chegar a essas cadeiras, muitos aí do lado de fora têm o mérito, mas que sejam por mérito, por trabalho, e não por denegrir a imagem dos outros, né? Então, a gente fica chateado com o que está acontecendo, a gente vê aí os vereadores se dedicando, correndo atrás. Nós destinamos 2,5 milhões ao combate da pandemia e eu não vi a repercussão que teve da mesma maneira que teve essa repercussão agora. Então, a gente fica chateado com isso, a gente podia ter suspendido as sessões, como diversas câmaras fizeram. Não está tendo sessão, não está tendo nada. Nós estamos aqui votando projetos de interesse da população. Caso o prefeito necessite mandar algum projeto de urgência para, né, medidas a serem tomadas mais drásticas no combate à pandemia, nós estamos aqui para votar e, lamentavelmente, a gente tem que passar por isso, né? Mas a gente agradece também o apoio que a gente tem recebido nesse momento difícil que a gente está passando aqui com os ataques. Porque do mesmo jeito que tem pessoas questionando, a gente tem recebido alguns apoios. Então, a gente agradece os apoios e a gente pede discernimento à população para que não acredite em tudo que vê, que procure as pessoas que estão inteiradas do assunto e que vão falar a verdade, porque tem muita gente que sabe do que aconteceu e vai falar mentira para tirar proveito político. Então, esta casa, né, se solidariza com todos aqui e a gente espera que isso passe o mais rápido possível. Passaremos a ordem do dia. Requerimento número 046/2020. Os vereadores infracinados na forma regimental ouvida a casa requerem de Vossa Excelência que a sessão ordinária prevista para o dia 23 de abril seja realizada no dia 29 de abril, às 8 horas. Assinam todos os vereadores. Em discussão, requerimento 46. Nome do que discutir em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Seguem para providências cabíveis.
Parecer da Comissão de Redação ao projeto de lei número 03 de 2020. A Comissão de Redação e de parecer que o projeto de lei número 03 de 2020, de autoria da vereadora Carla Sassi Maria de Miranda, que institui o calendário oficial do município de Conselheiro Lafaiete, a Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, deva ser aprovado pela Câmara com sua redação original e emendas aprovadas. Vereadores Washington Fernando Bandeira, vereador Pedro Américo e vereador Sandro José dos Santos. Em discussão e votação, parecida da Comissão de Redação, projeto de lei 3 de 2020. Em discussão. Peço palavra, senhor Com a palavra, a presidente. vereadora Carla. Bom dia a todos. Só queria aproveitar a oportunidade, né, agradecer a todos os vereadores que votaram favoráveis a esse projeto, agradecer ao grupo, né, do TDAH Lafaiete, em nome da Dulce, que foi quem trouxe essa temática, né, aqui para a Câmara. E aproveitando, né, essa questão, né, de discussão do TDAH, a gente teve a oportunidade de lotar essa casa por 2 vezes para discutir o assunto e levar mais informações bem embasadas, né, para a população. Acredito que todo mundo conheça alguém que tenha, né, o diagnóstico de TDAH. A gente espera agora que o município realmente faça, né, a parte dele, desenvolvendo as ações que estão contidas dentro dessa lei. Tá? Obrigada. Continua a discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Lafaiete. Eu quero aproveitar a questão do projeto da vereadora Carla para, eu não sei se é fazer uma sugestão à Câmara, até para evitar episódios como esse que a gente está vivendo agora, da questão da reposição salarial. A nossa reunião é uma reunião pública, ela não é uma reunião fechada. A gente, fora da pandemia, temos a sala aberta para que a população possa participar, apesar da participação ser muito baixa, e nós temos a publicação destas reuniões, a postagem dessas reuniões na internet. Ou seja, qualquer pessoa que queira assistir uma reunião dos vereadores, vai na internet e assiste. Bom, ontem eu conversei com a Carla Sassi, a gente está sempre comunicando, e eu acho que uma coisa que nós poderíamos mudar na reunião dos vereadores, e é algo que eu já falei no início desse mandato, mas que depois eu saí e não continuei insistindo nessa ideia, eu acho que as reuniões poderiam ser mais didáticas, para que as pessoas que assistem, ou pessoalmente aqui, ou pela internet, entendessem melhor o que está sendo votado. Por exemplo, esse problema que a gente está vivendo hoje da questão da reposição salarial, no dia da segunda, na primeira votação eu não estava, na segunda votação, que é a votação final, eu já estava, ou seja, eu não votei na primeira, porque o professor Oswaldo foi quem votou, na segunda eu estava. E aí a gente faz uma leitura muito rápida da segunda votação, e aprova, porque nós já conhecemos. Eu acho que é preciso levar em conta que as pessoas não conhecem, e que nem sempre as pessoas que estavam na primeira estão na segunda, ou acompanham esse evoluir dos projetos, né, e dos processos. Então, que quando nós estivéssemos votando, não é o caso do projeto da Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção, mas em matérias que sejam um tanto mais polêmicas, que o povo fique mais atento a isso, até para nos defender desses outros que usam da informação distorcida a fim de nos atacar, né? A gente sabe que quem está postando lá são pessoas mal intencionadas. Agora, não está no nosso controle saber quem lê. Então, a minha preocupação é com a imagem que a gente passa dessa casa. Como que as pessoas que não têm o conhecimento, não sabem como as coisas funcionam, e só lê aquela manchete, o que elas veem na gente? Não é
aqui fazendo um discurso eleitoreiro, pensando em voto ou em nada. É porque nós somos representantes dessas pessoas. Votaram em nós ou não, nós somos representantes delas. E eu acho que a gente tem que passar a imagem aqui de pessoas que estão trabalhando em favor dessa comunidade. Então, a informação é o caminho para isso. Se nós hoje mandarmos uma carta para o jornal, ou se nós postarmos o contrário do que postaram essa semana, não vai ter a mesma visibilidade. Vocês sabem o que vem de jornal. É matéria catastrófica, é matéria ruim, né? Se acontecer que o marido deu uma flor para a esposa, não vai sair no jornal. Mas se o marido der uma machadada na esposa, vai estar na primeira página. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Se você doou uma cesta básica para uma família, não vai sair no jornal. Mas se você roubar a cesta básica de uma família, vai sair no jornal. Então eu acho que a informação, ela precisa ser cuidada na base, no primeiro dia. Se nós, não sei se isso aconteceria, mas se nós no dia da segunda votação tivéssemos falado em alto e bom tom, não é aumento de salário, isso aqui é uma reposição, está sendo feito para todos os funcionários, não é só dos vereadores, não é só do prefeito, todos os funcionários teve a mesma reposição, não é aumento. Se nós tivéssemos explicado isso aqui, ficaria até difícil de alguém tentar modificar a nossa atuação e dar um título vergonhoso, como foi o que saiu nas redes sociais essa semana. Muito obrigado. Continua a discussão. Se não for sobre o projeto, nós vamos votar e eu passo a palavra para você assim que terminar de votar. Não havendo que discutir em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Redação, projeto de lei 13/2020, segue para a sanção do seu prefeito. Passa a palavra ao vereador Fernando Bandeira. Oi. Eu saí no sonho? Senhor presidente, só um minutinho aqui, eu não poderia... Hoje, como a gente fica um pouco chateado com certas ações de certos cidadãos, né? E a gente fica mais triste ainda quando vem de cidadãos de bem, que a gente não espera isso. Hoje eu não poderia deixar aqui de parabenizar, aqui em especial está aqui meu amigo Alan, né? O vereador João Paulo também está cursando a Faculdade de Ciências Contábeis. Eu recebi ontem um comunicado, um WhatsApp, para os contadores do Brasil. Eu não poderia deixar aqui. Vai falar assim, você está puxando sardinha para a área da sua profissão? Lógico que estou. Se eu não levantar a bandeira da minha profissão, quem que vai levantar para mim? Você acha que o médico vai levantar a bandeira minha? O enfermeiro vai? Não vai. Então, aqui, está escrito aqui no WhatsApp, sensacional. Verdadeiros heróis, nossa gratidão a você, que em 20 dias teve que interpretar, explicar, colocar em prática e fazer funcionar, junto com toda a rotina diária que já existe dentro do escritório contábil, 26 medidas provisórias. Você é sensacional. A gente fica aqui, a minha gratidão, né, e parabenizo a toda a profissional da área da contabilidade, que muitas das vezes também eu falo mesmo, entendeu? E se eu falo aos 4 ventos, se me chamar para ir no Jornal Nacional, no Fantástico, falo. É uma profissão que hoje, infelizmente, não tem valor nenhum, volto a repetir, eu falo que o contador hoje, eu acho que é uma das profissões mais desvalorizadas no país, no nosso Brasil, porque nos Estados Unidos, fiquei sabendo que é a profissão mais respeitada, acima até mesmo da área médica, que é uma profissão linda, que ajuda a salvar vidas. Então eu não poderia deixar aqui de falar, senhor presidente, porque enquanto muitas pessoas comércios estão parados, funcionários estão em casa, nós está aqui o Alan, que pode me desmentir se for mentira, estamos nos desdobrando dentro do escritório de contabilidade. Eu estou saindo 9, 10 horas da noite, lendo, relendo, cada hora sai uma medida provisória, cada um quer fazer suspensão de contrato, 60 dias, outro quer redução de carga horária, o outro quer saber prorrogação do imposto X, Y, como que está. Então aqui, quero deixar aqui, né, os parabéns a todos os profissionais da área de contabilidade de Conselheiro Lafaiete do Brasil inteiro, né, que são verdadeiros heróis mesmo. Eu falo que fazem por amor. Eu, anteontem, conversando com uma contadora,
Aí o irmão dela trabalha numa outra área, e são 3 irmãos. Ela é contadora, o outro passou no concurso do INSS, e o outro trabalha na empresa, acho que é Gerdau, se eu não me engano. Aí eu brincando, falei, você fulano, seu irmão, a sorte dele é que ele não quis ir para a área de contabilidade. Ele falou, vocês fazem porque gostam mesmo, vocês são lutadores, porque, volto a falar, há poucos dias eu vendo uma reportagem de um determinado membro do Conselho Regional de Contabilidade, ele falando um dia numa palestra, é verdade. O contador, além de ser desvalorizado, as pessoas, principalmente alguns, né, a gente não pode generalizar também, alguns empresários reclamam, né, Alan, do valor do honorário e tudo, mas muitas das vezes também não sabem a responsabilidade que é ser contador hoje, né, e a trabalheira que dá para você fazer até mesmo um pequeno serviço de uma pequena empresa. Acham muito fácil que é feito com 1 minuto, e não é. Então fica aqui meus parabéns, em especial aqui meu amigo Alan, que está aqui perto de mim, e a todos os contadores do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Só para a gente, né, elucidar mais um pouco sobre o que o Geraldo falou também aí. Eu recebi no WhatsApp agora que a Câmara de Belo Horizonte, eles cortaram o auxílio paletó dos vereadores agora devido à pandemia. Eu me lembro que a primeira Câmara do Estado de Minas Gerais a cortar a verba indenizatória foi a Câmara de Conselheiro Lafayette. Foi a primeira Câmara do Estado de Minas Gerais. Eu não vi ninguém da imprensa elogiar os vereadores à época que cortaram a verba indenizatória, que ainda existe muito no Brasil. E a Câmara de Lafayette foi exemplo, cortando, né, benefício de vereador. E a gente não vê isso. Eu vi também uma pessoa nas redes sociais, no Facebook, criticando, né, a matéria, que os vereadores é um absurdo, os vereadores aumentar e tudo. Mas essa pessoa, ela é esposa de um senhor, e esse senhor lesa os cofres do município desde a época do prefeito Dr. Júlio, que é uma empresa do ramo de construção civil que presta serviço para o município. O vereador Pedrinho sabe, a gente já cansou de denunciar essa empresa no Ministério Público. Cansamos de denunciar no Ministério Público. Teve uma obra, só para vocês terem noção, no governo passado, reforma da Escola Napoleão Reis. Aí, quem ganhou a licitação da reforma? A empresa do marido dessa mulher que está criticando a gente. Sabe quantos aditivos teve na obra? 30 aditivos. Ele ganhou a licitação por um preço e ele fez 30 aditivos nesse valor. Então o valor deve ter quase dobrado, né? Porque 30 aditivos não são 1 nem 2, 30. E a pessoa está criticando os vereadores, aumentou o salário, sendo que a gente nem aumentou o salário. A gente deu em fevereiro a correção salarial, mas o marido dela é correto. E a gente cansa de xingar aqui, cansa de denunciar no Ministério Público, e ele continua prestando serviço para o município. E os vereadores que são errados. Se o marido dela não tivesse lesado os cofres do município, desde o Dr. Júlio foi em 2004, desde 2004 eu te garanto que teria muito mais dinheiro para a gente combater o coronavírus. Mas desde 2004 são 16 anos prestando serviço para o município, fazendo pequenos reparos, fazendo obras. Aí uma obra é 10 aditivo, outra obra é 30 aditivo, mas os vereadores que são bandidos. O marido dela não. Quando está desfilando de carrão aí, não. Mas nós aqui todo dia na luta, trabalhando, cada um tem os seus afazeres, a gente larga os afazeres, a gente larga o comércio da gente. Eu sou comerciante, o Lúcio é comerciante, o Alan poderia estar ganhando dinheiro no escritório dele agora, o Fernando também, mas estamos todos aqui. O André poderia estar lá, trabalhando na sua batata, mas está aqui. E aí as pessoas questionando que teria que ser de graça, vereador. Você acha certo a pessoa largar o seu comércio, seus afazeres, para estar aqui sem ganhar nada? Então, antes de criticar, a gente tem que olhar o próprio umbigo. Aí eu fico chateado, eu vejo uma pessoa que, tipo assim, se dá bem às custas do povo, se dá bem, mal intencionado, para não falar outros nomes que eu aprendi, né, o que é isso, para não falar outros nomes, vim atacar os vereadores, que os vereadores são vagabundos, que aumentaram o salário, aproveitaram na surdina, na calada da noite, como eles gostam de dizer, e aumentaram o salário. Aí a gente fica chateado com umas coisas dessas, viu? Mas é vida que segue, cada um tem a consciência limpa, a gente sabe aqui o que foi feito.
o que é feito nesta casa, a transparência com dinheiro público aqui nessa casa, tanto que, desde que eu acompanho os trabalhos dessa casa, todo ano é devolvido 200 mil, 500 mil, 1 milhão para o prefeito. Então, a gente sabe da responsabilidade das pessoas com o dinheiro público. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ordem do dia da seguinte Senhor sexta. presidente, Com a palavra, vereador André. só para falar um pouquinho, que eu faço parte da mesa, e o que a gente fica triste, primeiramente, bom dia a todos os vereadores, o que a gente fica triste é que as pessoas, né, que vai pegar a matéria que saiu lá, foi replicada, né, uma coisa que já aconteceu, essa matéria saiu na semana que houve, né, a revisão. As pessoas comentarem sem ler, ainda fico calado. Agora, o que me entristece é um programa de rádio debater um assunto desse, chamar, né, a atenção do povo, falar que vereadores aumentaram o salário no momento de pandemia. O povo, de um modo geral, que vai pegando lá no Facebook, vai compartilhando, né, sem nem ler, só vê a matéria lá e costuma nem ler e compartilha, tudo bem. O povo geralmente não lê as coisas direito. Quando lê, não pega a forma correta. Agora, um programa de rádio, debater um assunto desse, chamar vereador de, como diz, de covarde, né, de aumentar salário num momento difícil, isso é covardia. E outra coisa, não foi eu que criei salário de vereador, não foi nenhum de vocês que criou, mas todo trabalhador é digno de seu salário, desde que trabalha. Agora, julgar que a gente não faz nada, a pessoa tem que conviver com a gente aqui todo dia. Tinha que estar aqui. Porque quem fala, o vereador não faz nada, é porque não conhece o trabalho de cada um de nós que aqui está. Eu desafio qualquer pessoa a chegar até a mim e falar que eu não faço nada. E acredito que vocês também podem fazer isso. Eu desafio. E uma coisa a gente tem que entender, eu entrei aqui sem falar mal de ninguém que estava aqui. Eu fui atrás das pessoas, mostrei uma proposta, pedi o meu voto. E graças a Deus, primeiramente a Deus, eu cheguei aqui. E tem pessoas aí que estão julgando de uma forma suja para poder chegar aqui. Olha, eu tenho dó de você se você chegar aqui dessa forma. Você não vai ser feliz aqui dentro, você não vai ter paz um minuto. Eu garanto que se você chegar aqui de uma forma honrada, eu acho que você vai ter sossego aqui. Você chegar aqui jogando sujo, você vai sofrer. Um conselho que eu dou para quem está aí fora, jogando pedra nas pessoas, você pelo menos conhecer. Colocar mancha ou dúvida no caráter de uma pessoa, isso é errado. Tem que conhecer, tem que conviver. Eu convivi com vocês aqui praticamente 4 anos, não tem nada a falar de ninguém. E tem que entender o que é votado aqui. Eu queria só frisar uma coisa aqui. Desde o início dessa pandemia, eu pedi o presidente para suspender as sessões. Porque aqui, quando não tem ninguém, parece que a gente fica desprotegido. Porque quando a pessoa está aqui participando do serviço, pelo menos tem 3, 4, que aqui é a casa do povo. Do tempo todo que eu estou aqui, eu vi 5, 6 pessoas no máximo vir aqui, que são pessoas conhecidas, que são os compadres, são alguns representantes do MFC, algumas pessoas. Aqui era para estar lotado. Como aqui era para estar lotado, a Assembleia em Belo Horizonte tinha que estar lotado, em Brasília tinha que estar lotado. Aonde é a casa do povo, onde cria as leis, tinha que estar lotado. E o que a gente fica triste, que a gente fica aqui praticamente desamparado do público, do povo, só vem aqui quando tem alguma coisa que gera um interesse em grupos, né, da sociedade, aí ficam presentes. Mas devia acompanhar, eu queria deixar bem claro, eu sou uma pessoa honrada, e tem hora que eu não aceito receber menos de ser uma pessoa honrada, eu falo o respeito. Mas aqui tem hora que entristece só nessa questão. Mas eu queria dizer o seguinte, a minha consciência não dói, eu não fiz nada de errado, foi uma revisão salarial que tem um índice e nós votamos uma revisão salarial para prefeito, para secretário e para funcionário público. Nós não votamos a revisão só para vereadores, para todo mundo, né? E outra coisa, quando eu entrei aqui, teve uma pessoa que falou comigo, não, André, você vai ganhar R$12.800. Eu, antes de eu entrar aqui, eu não sabia nem quanto que o vereador ganhava. Eu fiquei sabendo quando eu recebi o meu primeiro pagamento e andei andando com o lerite do pagamento para mostrar para pessoas na rua que ficavam me questionando. Não recebo auxílio gasolina, auxílio paletó, plano de saúde, eu não recebo nada a não ser um salário. E eu acho ele justo. E eu acredito que quem entrar aqui também vai entender da mesma forma. E o negócio é assim, primeiro tem que estar aqui, né? Tem que conseguir estar aqui. E para estar aqui tem que ser vencedor. Tem que vencer nas urnas primeiro,
para depois fazer alguma coisa. Então, nós somos vencedores por estar aqui. E é aquele ditado, né? Quem tem peito para criticar a gente ao vivo e a cor, chegar perto da gente e debater com a gente, eu tenho certeza que ele vai mudar a opinião dele. Muito obrigado, senhor presidente. Só, André, que você fala do programa de rádio aí, e ele gosta de bater nos vereadores, mas ele é candidato a vereador nessas eleições. Por isso. Aí ele tem 1 hora na rádio que ele pode ficar xingando os vereadores, porque eu nunca vi ele falar mal do prefeito, muito pelo contrário, sempre está elogiando o prefeito, leva o prefeito e tudo. Mas os vereadores, esse cara, todo dia no programa dele, ele mete o cacete nos vereadores. Por quê? Porque em outubro, em agosto, setembro, ele vai estar aí na sua porta pedindo voto. Aí é muito fácil. Eu tenho 1 hora na rádio todo dia para ficar denegrindo o meu concorrente, aí fica mais fácil competir, né? Palavra vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, eu só não ia falar mais não, mas estou adotando a lei do silêncio ultimamente. Eu acho que o que vale é a consciência da gente com Deus. O vereador André falou, a gente tem que ser primeiramente, né, ter a nossa consciência tranquila com o nosso Papai do Céu, que é o que importa. E aí, Geraldo, eu vou além, igual a Vossa Excelência estava falando aí, de arrumar alguns mecanismos. Infelizmente, Geraldo, infelizmente, vocês têm acompanhado aí, a gente vem vivenciando durante muitos anos, não é de agora vem piorando as intolerâncias. Intolerância religiosa, a intolerância política, outros tipos de intolerâncias. Então, eu acho que, antes de tudo, Geraldo, por tudo que nós fizermos aqui dentro dessa casa, para dar transparência ao cidadão, ao meu ver, vai ser em vão. Essa é a opinião minha, tá, Geraldo? Opinião do vereador Fernando Bandeira, não posso falar para os demais. Porque, infelizmente, quando nós não mudarmos a cultura nossa, do nosso povo, do nosso Brasil, as coisas não vão mudar. É igual a Vossa Excelência acabou de falar. As notícias ruins circulam em velocidade enorme, a mais de 1000 km/h. A notícia do bem, ela não propaga. E aí, nessa Semana Santa, uma semana que eu refleti muito, né? A gente não pôde ir fisicamente para a igreja, mas aí tinha TV Canção Nova, TV Aparecida, também no Facebook da Basílica do Sagrado Coração de Jesus, lá do Padre Rogério, Nossa Senhora da Luz. E aí é um momento da gente refletir, até mesmo pelo momento que nós estamos passando, esse momento de pandemia. E aí a gente fica vendo o Todo-Poderoso, né? O Filho do Todo-Poderoso, que também é poderoso que é o nosso Jesus Cristo. A comunidade preferiu soltar um criminoso, Barrabás, a executar o Filho de Deus. O que nós vamos esperar? Nós, seres humanos, cidadãos, somos pecadores, que aqui todos 13 aqui nós somos seres humanos, somos pecadores. Jesus Cristo, que venceu o pecado, né, nunca teve pecado, quer dizer, venceu a morte, ele foi crucificado. Ele foi o crucificado, ele é nosso tudo. Imagina nós, seres humanos, por mais que nós façamos, por mais que nós busquemos fazer sempre as coisas corretas, que é o nosso dever. Eu sempre falei aqui também, André, desde quando eu entrei nessa casa aqui de 1º de janeiro de 2013, sempre honrei a cada voto que as pessoas me confiaram. Que eu falo que eu agradeço aos meus amigos, não chamo nem de eleitores, chamo de amigos, pessoas que confiaram em mim. Hora alguma prometi nada para ninguém e nunca irei prometer, nunca. O que eu sempre falei com todos, eu dou o meu suor aqui. É igual nós falamos aqui todo mundo é trabalhador, todo mundo é pai de família, todo mundo honrado, nós temos nossos afazeres também, fora da Câmara. Então, o que nos deixa triste é pessoas, muitas das vezes, quando é uma pessoa leiga, André, que não tem conhecimento, e aquelas pessoas do mal mesmo, que já gostam só de propagar o mal, tudo bem, você sabe que não vai adiantar. Você pode estar certo, você vai explicar, você vai ficar 1 ano explicando, não vai adiantar. A pessoa já quer propagar é o mal, ela quer fazer o mal. Mas o que nos deixa triste é quando você pega uma pessoa, igual ontem, fui explicar para uma determinada pessoa, e até membro lá da igreja, e aí fui falar e tudo, até de momento entendeu sobre a publicação que eles replicaram aí no WhatsApp,
Mas aí já veio falando, político não faz nada para ninguém, que não sei o que não sei o que, igual que ela faz, ninguém faz nada para ninguém. Aquela rua lá do bairro Modamina, o Meridional, deixaram o Meridional sair lá do bairro. E aí eu falei para ela, você acompanha o meu trabalho? Eu trabalho, eu faço. Porque eu acho que para você imputar o fato a outra pessoa, você tem que ter prova. É muito injusto. Isso, não vamos falar nem na lei, não estou falando em lei não. Que para mim sempre vai prevalecer primeiro a lei do meu Papai do Céu. O Papai do Céu não dorme não, graças a Deus. Ele é justo, Ele é o Todo-Poderoso. Então, falando, igual o André falou, pessoas falando não fazem nada, acompanham o trabalho. Então, Geraldo, a gente, quantas vezes em reuniões políticas ou reuniões em bairros, eu falava com as pessoas, gente, eu sei que todo mundo tem os afazeres, mas vamos procurar fiscalizar o trabalho, principalmente, vamos supor, se você votou no Fernando Bandeira, fiscalize o trabalho dele. Se você votou no Geraldo, procura fiscalizar o trabalho dele. Eu sempre pedi isso para mim. Em todas as reuniões que eu fazia, onde eu pedia voto, eu falei, gente, estou pedindo voto, mas peço também que vocês fiscalizem a minha ação como legislador. Porque se amanhã eu não tiver feito um bom trabalho, na próxima eleição vocês vão me julgar. Vai falar, não, o Fernando não fez um bom trabalho, então ele não merece meu voto novamente. Mas vamos acompanhar, é isso que eu sempre pedi nessa casa. E que muitas das vezes nos desestimula a gente a participar, a continuar no meio, porque a política, eu sempre deixei bem claro nas minhas falas, a política ela é de Deus. Todos que pegarem aqui a fala do Papa Francisco, a política é a mais bela arte da promoção da caridade, é o que ele fala. A política ela é de Deus, a politicagem é do mal. Mas enquanto não tiver o envolvimento da comunidade junto com o poder público, ô Geraldo, as coisas nunca não vão funcionar. Você pega para você ver se é mentira. É crítica, 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 crítica. Ela é bem-vinda? É. Eu aceito receber críticas? Recebo. É tão gostoso quando você para na rua, vem uma pessoa e fala assim, ô Fernando, você já teve essa ideia de fazer esse tipo de projeto, isso aqui? É gostoso. A pessoa, talvez você não está, a gente aqui, nós não somos 13 donos da lei, não. Detentores de 100% de sabedoria, não. Somos representantes, somos empregados da população, mas traz a crítica aqui, vem aqui, tem os 13 vereadores, traz a sugestão, é igual aquele moço aqui da Hemodiálise, veio aqui, conversou com a gente aquele dia, né? É isso que é importante, em vez de nós julgarmos nossos irmãos, vamos conversar, vamos ter um diálogo sadio, decente, vamos parar de propagar o mal, enquanto nós tivermos essa cultura de propagar só o mal, nunca que o país nosso vai melhorar, nunca. E eu acho que quem é cidadão do bem, decente, sempre tem que procurar saber as informações, tem toda a liberdade. Só mais um segundo, senhor presidente, eu sempre deixei toda a liberdade para os meus amigos, meus eleitores, que me questionem mesmo, igual ontem eu fui questionado várias vezes, pessoas me mandando WhatsApp, pessoas me ligando, e eu respondi, eu dei a resposta para elas. Alguns entenderam, outros ficaram em dúvida, mas é o que nós falamos, a consciência nossa com Deus está tranquila. Então, o que a gente pede é que a gente possa, como diz o outro, o cidadão possa acompanhar, é o que eu sempre pedi. Eu falei, desde o 1º de janeiro de 2013, quando eu entrei nessa casa, vamos acompanhar o trabalho do nosso político. Vou dar um exemplo, o deputado que eu trabalho com ele, eu acompanho o trabalho dele. Eu não apenas voto nele de 4 em 4 anos, não. Porque se amanhã ele não fizer um bom trabalho, ele não terá meu voto, com certeza não. Não é porque é da igreja, porque é honesto, porque hoje, infelizmente, honestidade virou virtude, né? Porque honestidade e educação, meu filho, isso é berço. Isso é obrigação. Você não faz favor para ninguém em ser honesto e em ser educado para ninguém, não. Mas para isso nós temos que ter também cidadãos que acompanhem e propaguem o bem, que nos ajude. É uma engrenagem, é o que eu sempre falei, é uma engrenagem. Quantas vezes nessa legislatura vocês deram sorte ainda? O público aqui durante esses 4 anos que está finalizando agora em dezembro, teve mais pessoas. Quantas e quantas vezes João Paulo é testemunha que estava na legislatura passada, ele e o Pedrinho aqui? Quantas vezes, João Paulo, que a Câmara estava igual hoje, porque não está podendo receber o público, mas quantas vezes estava assim também? Foi 1, 10, 20? Muitas vezes. Eu, Geraldo,
em janeiro de 2017, foi a primeira audiência que eu marquei sobre segurança pública, porque no final de 2016, não sei se vocês lembram, estava tendo um grande índice de aumento de homicídios no nosso município. Eu marquei a respeito de segurança pública. Veio aqui juiz, promotor, defensor, delegado, capitão. Convidei, falou no rádio, passei de porta em porta lá no meu bairro, entregando papel. Chegou aqui, se tivesse aqui 40 e poucas pessoas, era muito. Tanto é que na hora o capitão da polícia falou: Fernando, olha para você ver, não estou te criticando, mas nós temos mais de 100 bairros em Lafayette. Se tivesse uma pessoa por bairro só, a Câmara teria mais de 100 pessoas aqui. Então, você vê, a gente estava lutando aquilo ali, não é interesse só nosso, não, é interesse da comunidade. E aí eu vou além, aí muitos vão falar assim: vocês estão fazendo mais que a sua obrigação. Eu sei disso que nós estamos fazendo aqui mais que a nossa obrigação, que nós somos pagos para isso, concordo. Mas vamos acompanhar, vamos caminhar junto conosco, vamos fazer o bem. Então fica aqui o alerta, aqueles que possam ouvir, que infelizmente também vocês podem entrar lá no site, lá no YouTube lá, está aqui o meu amigo Simon aqui, tá, o Eduardo está aqui dentro aqui, vê lá quantos acessos, deve dar o quê? Se der 20 acessos, acho que é muito, né? Então, por que não ajudam? Por que não vem aqui essas pessoas que estão criticando, que estão primeiro nas redes sociais propagando mal, por que eles não vêm, não têm a decência, a moral de vir aqui e questionar nós, vereadores? Nós estamos aqui, nós não vamos morder ninguém, não. Vem conversar com a gente, vem trazer sugestões para conosco aqui, vem somar, não é dividir, é somar. Então, Geraldo, enquanto nós não mudarmos nossa cultura, jornal vende. Você vê, você pega jornal aí, quando tem ato de violência, corrupção, aquilo todo mundo dá ibope. Ontem uma pessoa me ligou, à noitinha, 21 horas e uns quebradinhos, quase 10 horas da noite, e me falou que um determinado padre fez uma transmissão na época, agora esses dias de reflexão, teve, se eu não me engano, acho que, não sei se foi 6 ou 7 pessoas acompanhando, né? Aí colocam, é igual o rapaz Fernando, eu também gosto, aí colocam igual estava tendo aí nessa, né, tá tendo, né, os cantores fazendo, como é que chama, até esqueço o nome, o show lá, via uma live, fazendo uma live, dá milhões de acessos, milhões, não vou falar nem 1000, não é milhões, nada contra, a minha esposa gosta do cantor Gustavo Lima, ela viu também esses dias lá, ficou ela e minha filha lá acompanhando, e eu não acompanhei, eu estava lá no meu quarto rezando. Não julgo eles, porque eles também já tinham rezado, estava lá curtindo, que a gente tem um momento de esparecer também. Mas é o que eu estou comparando, não estou julgando o cantor nem nada, ele está certo, ele está ajudando, de certa forma, mas é para você ver as coisas de Deus, Geraldo, como é difícil o caminho de Deus, como é difícil você seguir o caminho de Deus, mas é o caminho certo a ser seguido, e é que eu sempre falei, isso aqui tudo está de passagem. Nós estamos aqui políticos, nós estamos vereadores, nós não somos vereadores, tudo é de passagem. Mas o que nunca vai passar é o nosso caráter, a nossa integridade, a nossa responsabilidade para com o próximo. Então, fica aqui esse alerta para as pessoas, que elas possam começar a acompanhar e possamos propagar o bem. E quando formos questionados, que possam vir a essa casa nos trazer críticas, desde que sejam críticas construtivas, e possa somar junto com a gente. Aí, Geraldo, nós teremos um mundo melhor, no dia que tiver a participação de 100% do nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Quer falar? Vai lá, vereadora. Bom dia, coisa rápida aí, viu, Pedro? Em primeiro lugar, só cumprimentar meus colegas contadores também, de Conselheiro Lafayette, Brasil afora, porque são os responsáveis, muitas vezes, pelo desenvolvimento social e econômico desse país. Que, se os documentos não passam por um setor de contabilidade, o governo não arrecada, não, né? Então, é o coração aí do desenvolvimento do país, uma das profissões, como outras são muito importantes. Agora, eu não poderia falar também dessa irresponsabilidade, dessa falta de escrúpulo de quem vai para uma rede social tentando denegrir a imagem das pessoas.
esta Câmara foi eleita dentro do movimento de renovação político que houve no país afora, né? E todos que estão aqui chegaram pela porta da frente mostrando sua qualidade, né? Já foi falado aí, jamais denegrindo a imagem de ninguém. Foi mostrado o que a gente é em família, o que a gente é na comunidade da gente. E o povo, confiando nisso, deu-nos o voto e outorgou o mandato a gente. E jamais a gente iria decepcionar a população lafaetense. Mas alguém, aproveitando de ano eleitoral, e o pior ainda, de uma pandemia, que está uma desgraça mundo afora, quis incutir na cabeça do cidadão lafaetense a ideia de que esta Câmara de Vereadores aumentou o subsídio nosso, jogando a população e até muitos amigos nossos contra a gente, né? Então foi muita maldade, né? E o que houve, os nossos colegas já explicaram, todo ano há uma correção inflacionária pelo índice INPC, que é normal em todo funcionalismo. Todos os professores, servidores, médicos, enfermeiros, todos os servidores do município teve isso, né? E de repente a gente fica encurralado como que aumentou o nosso subsídio em cima de uma pandemia, né? Jamais faríamos isso, jamais. A gente tem total respeito com a população e mesmo se tivesse em outras épocas, jamais aumentaríamos nessa legislatura o nosso próprio salário. Não é do feitio e nem do caráter dessas pessoas que estão aqui. E nem vai ser. Entendeu? Então a gente gostaria de deixar bem claro para aquelas pessoas que conhecem a gente, que chegam na gente, conversa, não vai para uma rede social já denegrindo a imagem do que não é. E o que pior ainda do leigo é um comunicador que tem a obrigação de passar a verdade para a população, ir para uma rádio e falar, jogar uma enquete se acha correto os vereadores aumentar o salário deles na pandemia. É muito vergonhoso, viu? É muito vergonhoso. É só isso, presidente. Com a palavra. Pode falar, vereador. Bom, eu acho que já foi praticamente tudo falado. Agora, realmente, você pega Lafayette, tem, no caso, vou citar o nome, né? Mas a rádio mais antiga da cidade, um programa que tem uma certa audiência, e ser falado uma mentira. Eu acho que até o dono da rádio, que é uma pessoa conhecida, por mais que ele que venda o horário, ele devia chamar a atenção desse cidadão, falar, peraí, você tem que falar a verdade, não pode chegar e falar o que é e o que acha no microfone, não, que é uma coisa muito séria. Eu acho que cabia dessa casa enviar para o dono dessa emissora, né, uma nota de repúdio para ser lida, inclusive nesse programa desse cidadão, porque a gente sabe que ele é candidato, já tentou várias vezes, não consegue chegar a essa casa por bem, está tentando chegar através de outros caminhos. Agora, sobre política, meu amigo Fernando Bandeira, hoje eu estava vindo hoje para essa casa, fui lá no CAPES trabalhar mais cedo, volto depois da sessão, estava passando o viaduto do Atino Nogueira de Resende, lembrando como era antes daquele viaduto difícil, a gente tinha que passar em cima da travessia. Aí veio o Vicente Faria, fez aquele viaduto, né, do Eliseu Rezende, que era o ministro do Transporte, né? Fez aquela avenida Monsenhor Moreira também. Eu lembro quando Lafayette tinha só uma faculdade, a Faculdade de Direito. Hoje tem vários cursos. A minha irmã, para estudar pedagogia, começou a estudar em Lavras,
acabou em Barbacena, teve um acidente sério na BR, quer dizer, a gente não tinha nada em Lafayette. Quer dizer, aos poucos a cidade está crescendo, tem muitas coisas boas acontecendo em Lafayette, graças a bons políticos, a prefeitos que olham com deputados, mas as pessoas só olham o lado negativo. Tem que mudar essas pessoas negativas que falam mentira em rede social, em rádio, em jornal, porque eles querem chegar a essa casa, mas pelo caminho errado. Vai fazer o bem, vai trabalhar igual todos nós trabalhamos aqui, ajudando pessoas, sendo pessoas idôneas, e esse é o caminho certo de chegar a essa casa, e ser um legislador. Mas, como se diz, tudo que começa, nada que começa errado termina certo. Pode ter certeza que, no final, a verdade prevalece. Só isso, bom dia. Mais alguém quer usar a palavra? Vereador Carlos Nem. Senhor presidente, é lamentável essa situação, e igual eu vi na rede social de uma pessoa que se diz pastor, né? Eu sou do meio, posso falar, é vergonhoso o que ele falou lá, mas por que ele falou? É porque ele também é candidato a vereador, por isso que ele está disseminando essa notícia errônea aí que ele está falando aí, é porque ele é candidato. Inclusive, a maioria desse pessoal que está atrás da rede social, a maioria deles também é candidato a vereador. É que o povo tem que entender que quando o camarada fala mal de um político, é porque automaticamente ele quer tirar o lugar daquele político. Então, é vergonhoso um cara que se diz pastor e fica atrás de uma rede social, enfiando bambu nos outros, falando mal de vereador, mas no fundo, ele está se preparando para as eleições agora que se aproxima. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer usar a palavra? Não? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia da seguinte sessão, em seguida faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, 28 de abril. Requerimento 047, de autoria do vereador Pedro Américo, para o secretário municipal da Fazenda, solicitando informações sobre o levantamento do montante de recursos necessário para o custeio de investimentos em ações de aparelhagem e modernização da administração tributária. Requerimento 048, de autoria do vereador Pedro Américo, para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre providências que foram tomadas em relação ao Covid-19. Requerimento 050, do vereador Alan Teixeira, que requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal para informar se o decreto de calamidade foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Vereador André Luiz de Menezes. Presente. Vereadora Carla Maria Sassi de Miranda. Vereador Carlos Aparecido da Silva. Presente. Vereador Darcy José de Souza, justificado. Vereador Divino Pereira, justificado. Vereador Francisco Paulo da Silva, justificado. Vereador José Geraldo de Almeida, presente. Vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Sandro José dos Santos, justificado. E vereador Washington Fernando Bandeira. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para terça-feira, dia 28 de abril, às 8 horas. Bom dia a todos.